muito antes de Minnesota ser um lugar de pinhais e lagos congelados. Longo antes que os Dakota construíssem seu conselho, incêndios ou os Adway aperfeiçoaram seus artesanato com casca de bétula. Muito antes de qualquer europeus põem os pés na parte superior, Vale do Mississippi, outra pessoa estava aqui. Eles chegaram quando as geleiras ainda estavam recuando, quando a paisagem era selvagem e irreconhecível, quando os rios ainda estavam encontrando seus cursos. Eles viviam, caçavam e morreram em terras que um dia se tornariam uma das mais distintas da América, estados. E então, no que diz respeito aos registros históricos, eles simplesmente desapareceu. Por mais de 9.000 anos nós sabíamos quase nada sobre eles. A arqueologia poderia, digam-nos que eles existiram. Não conseguiu nos dizer quem eles realmente eram. Então o DNA entrou em cena. E o que isso revelou sobre Minnesota? A população mais antiga acabou sendo muito mais surpreendente e muito mais humano, mais do que qualquer um havia previsto. Para entender o que o DNA revelou, primeiro temos que entender o mundo destes. Pessoas entraram. Cerca de 13.000 anos atrás, as geleiras que haviam enterrado. Minnesota sobe camadas de gelo a 1 milha de distância. Densos começaram sua lenta retirada. Para o norte, o que eles deixaram para trás não foi uma paisagem que qualquer um reconheceria. Hoje, a terra estava raspada, pontilhada, com lagos de água de degelo entremeados por rios entrelaçados correndo frios e rápidos à borda do gelo. Não havia pinheiros densos, florestas ainda, sem brejos de arroz selvagem, não pradaria que se estende até o horizonte, simplesmente tundra aberta e varrida pelo vento. E além dela, a parede de gelo em recuo para este. Paisagem, pessoas vieram. Elas são chamadas paleoíndios por arqueólogos, um amplo termo para os primeiros habitantes humanos. Das Américas, eles não eram um só tribo ou uma única cultura. Eles eram os vanguarda de uma expansão humana que vinha se desenrolando há milhares de anos, atravessando um continente que eles nunca tinham visto nada igual em nenhum ser humano. Caça seguida. Mastodontes, castores gigantes e caribous se deslocavam por Minnesota, terreno pós-glacial, e as pessoas que caçavam-nos moviam-se com eles, lendo terra da maneira como seus ancestrais haviam lido todas as paisagens anteriores. As evidências que deixaram para trás são escassas, mas inconfundível. Pontas de lança de pedra de um estilo, os arqueólogos chamam cloves, e posteriormente de cloves. Variantes foram recuperadas em locais dispersos por todo o estado de Minnesota. Essas pontas finas e precisamente caneladas na base exigia considerável habilidade para produzir. Elas não são as ferramentas de pessoas tropeçando cegamente por um mundo desconhecido. Eles são as ferramentas de caçadores experientes que entendiam seu ambiente e havia desenvolvido tecnologia sofisticada para trabalhar dentro. Isso, os próprios lagos de Minnesota, preservar parte desses registros mais antigos. O estado situa-se numa posição hidrológica, encruzilhadas, suas águas drenando ambos, sul em direção ao Golfo do México e, ao norte, em direção à Baía de Hudson e ao Ártico, oceano. Essa geografia o tornou um ambiente natural, corredor, pessoas e animais em movimento, pelo interior do continente. Passaram por esta região e alguns eles permaneceram. Material orgânico recuperado. De leitos lacustres e depósitos de PET-10, permitiu aos pesquisadores construir uma imagem do meio ambiente, esses primeiros motãs habitados e, por extensão, os recursos, eles teriam dependido disso. Uma das descobertas mais significativas veio, não de um sítio arqueológico, mas de um projeto de construção. Restos humanos. Surgiram em circunstâncias que muitas vezes acompanhar descoberta acidental em uma paisagem que tem sido continuamente estabelecido, perturbado e construído para séculos. O que motivou certas descobertas em Minnesota, a idade deles era notável. Restos datam de milhares de anos atrás, os humanos colocaram seus presença na região a uma profundidade que exigiu explicações. No entanto, durante muito tempo, os ossos se ergueram. Mais perguntas do que respostas. A arqueologia poderia comprovar que as pessoas estavam aqui, poderia esboçar os contornos de como eles viviam, mas o mais profundo, perguntas onde essas pessoas finalmente, de onde vieram, quem eram seus ancestrais e que relação, se alguma, eles tinham com as nações indígenas que vieram depois. Eles permaneceram fora de alcance. O chão tinha entregado seus mortos, ainda não tinha. Revelaram seus segredos. Os segredos começaram a vir à tona, não por meio de uma escavação dramática, mas através do trabalho lento e meticuloso de cientistas retornando a restos mortais que já estão em coleções há anos. A pesquisa de DNA antigo não é como outras disciplinas científicas. Isso acontece. Não se anuncia com ousadia. Descobertas feitas em campo.
Acontecem em laboratórios frios e estéreis, onde os pesquisadores trabalham sob condições projetado para evitar qualquer contaminação a partir de material genético moderno. Um único respiração descontrolada, uma célula de pele solta pode corromper uma amostra que levou milhares de anos para preservar. As margens para o ar são extraordinariamente finas e o material com que se está trabalhando é quase incompreensivelmente frágil. O DNA se degrada ao longo do tempo. Exposição ao calor, umidade e as temperaturas flutuantes aceleram esse processo. Os invernos frios de Minnesota, por mais brutais que sejam, na verdade funcionam a favor do cientista. Aqui, o frio retarda a degradação. É uma das razões pelas quais restos antigos de as latitudes do norte tendem a produzir melhores resultados. Material genético do que aqueles de regiões mais quentes. Climas. O processo de extração DNA utilizável de restos mortais de milhares de anos de idade requer perfuração em denso osso, tipicamente o osso prois do crânio, que é o osso mais duro do corpo humano e aquele com maior probabilidade de preservar o material genético e condição legível. A partir desse material, pesquisadores tentam isolar fragmentos de sequência de DNA antigo, comparando-os com o vasto e crescentes bancos de dados modernos e genomas humanos antigos de todo o mundo. O que os pesquisadores estavam procurando, pois foi muito além do simples: identificação. As questões que nortearam este trabalho foram grandes. Como as Américas chegaram a ser povoado, existia um único migração fundadora, um grupo de pessoas cruzando da Sibéria para o Alasca e espalhando-se para o sul? Ou a imagem era mais complicado do que isso? E especificamente, o que faziam os antigos habitantes de Minnesota? Fale-nos sobre o padrão mais amplo. Não se tratavam de questões acadêmicas abstratas. A história de como os primeiros americanos chegaram, se espalharam e diversificaram os toques. Em alguns dos temas mais contestados e debates consequentes no estudo de pré-história humana. Durante décadas, o modelo dominante se manteve, que uma única população, os criadores de as ferramentas de pedra Clovis foram fundamentais, ancestrais de todos os nativos americanos, povos. Esse modelo já havia sido sob pressão de arqueologia, sítios, sugerindo presença humana anterior, mais ao sul. O DNA antigo tinha o potencial para resgatar o simples história ou complicá-la ainda mais. Reconhecimento. Minnesota estava numa posição interessante. Dentro desse debate, sua geografia a colocava em uma posição potencialmente vantajosa, encruzilhada de múltiplas rotas migratórias. Seus vestígios antigos, se é que poderiam ser, feito para falar geneticamente, pode oferecer um ponto de dados de real importância. E assim o trabalho prosseguiu cuidadosamente, metodicamente, com plena consciência que os resultados poderiam ir para qualquer lado. O espectro da confirmação uma surpresa completa. Quando as sequências finalmente voltaram, os pesquisadores analisaram os dados, estava lhes contando, e o que era dizer-lhes não se encaixava perfeitamente em nenhum dos dois casos. Modelo existente. Os antigos Motans eram prestes a complicar tudo. Os resultados, quando chegaram, não eram o que a versão simplificada da pré-história americana havia previsto. O DNA antigo extraído dos primeiros habitantes de Minnesota apontava para uma população com raízes ancestrais profundas no nordeste da Ásia, o que em si não era surpreendente. Toda a ancestralidade dos nativos americanos remonta, em última análise, a migrações para fora daquela vasta região. O que surpreendeu foi o padrão específico de relações revelado pelo genoma. Esses ancestrais não se encaixavam perfeitamente na ancestralidade dos povos indígenas que mais tarde habitariam a mesma região. A assinatura genética era distinta, antiga e, em certos aspectos, inesperada. Para entender por que isso importa, é útil pensar na ancestralidade da maneira como os geneticistas a concebem. Cada genoma humano carrega consigo um registro das populações que contribuíram para sua formação, remontando a milhares de gerações. Quando os pesquisadores comparam genomas antigos com populações de referência modernas e antigas, eles conseguem identificar quais grupos contribuíram com ancestralidade, em que proporções e aproximadamente quando essas contribuições ocorreram. Não é um retrato perfeito, mas é notavelmente detalhado. O que o DNA antigo de Minnesota revelou foi uma conexão com uma linhagem que geneticistas identificaram em diversos sítios arqueológicos da América Antiga.
Uma população fundadora que estava disseminada por toda a América do Norte no início do período pós-glacial, mas que não aparece em sua forma original nos genomas de povos indígenas posteriores das mesmas regiões. Essa população recebeu diversas denominações técnicas na literatura científica, mas o ponto essencial é simples. Esses estavam entre os primeiros americanos e não eram ancestrais diretos das nações que vieram depois deles para Minnesota. A descoberta de terras variava dependendo das expectativas iniciais. Para aqueles que presumiam uma linha de descendência simples e ininterrupta, desde os primeiros habitantes até as nações indígenas históricas da região dos Grandes Lagos, o DNA introduziu uma complicação significativa. Para os pesquisadores já familiarizados com a crescente complexidade da história populacional da América Antiga, isso confirmou um padrão que se repete em todo o continente. O DNA também ofereceu pistas sobre dieta e deslocamento. A análise isotópica realizada em conjunto com o estudo genético sugeriu que esses indivíduos eram altamente móveis, obtendo recursos de uma ampla área geográfica. Eles não eram povos sedentários em nenhum sentido relevante. Eles se deslocavam conforme as estações do ano e a caça, percorrendo distâncias que surpreenderiam qualquer um que pensasse nos povos antigos como estando presos a pequenos territórios fixos. Não havia indicação no genoma de mistura significativa com populações que chegaram posteriormente. Não há indícios de absorção gradual pelas linhagens ancestrais que eventualmente dariam origem aos Dakota ou aos Ojibwe. A relação entre os habitantes mais antigos de Minnesota e as nações indígenas posteriores não era de descendência direta. Era algo mais complexo, mais sóbrio e, em última análise, mais interessante. Dois capítulos distintos na história humana da mesma paisagem, separados não apenas pelo tempo, mas também pela ancestralidade. O que aconteceu nesse meio tempo é onde a história toma seu rumo mais perturbador. A pergunta que surge naturalmente a partir das descobertas de DNA é a mais difícil de responder de forma conclusiva. Se esses antigos Motans não eram os ancestrais diretos das nações indígenas que vieram depois deles, o que aconteceu com eles? A resposta honesta é que não sabemos com certeza. Mas as evidências genéticas, analisadas em conjunto com o que os arqueólogos reuniram sobre as mudanças populacionais na América do Norte, apontam para um cenário que se tornou cada vez mais familiar à medida que a pesquisa de DNA antigo se expandiu por todo o continente. Essas pessoas não simplesmente evoluíram para populações posteriores. Elas desapareceram do registro genético. E esse tipo de desaparecimento, na linguagem da genética populacional, geralmente significa uma de um número limitado de coisas. Uma população se contrai, se fragmenta e é absorvida por grupos em expansão vindos de outros lugares. Ou ela declina e desaparece completamente, sem deixar descendentes detectáveis. Nenhuma das possibilidades é confortável. Ambas estão bem documentadas no registro genético humano antigo. O que o panorama mais amplo do DNA antigo da América do Norte sugere é que o período pós-glacial não foi uma época de história populacional estável e contínua. Foi uma época de convulsões dramáticas. Os climas mudaram rapidamente. A megapuna entrou em colapso. Os mastodontes, os castores gigantes e as vastas manadas de cáribos que sustentavam as populações paleoíndias por todo o continente ou foram extintos ou recuaram. As bases ecológicas que sustentavam esses primeiros americanos se erodiram sob seus pés. E, à medida que essas bases mudavam, as populações humanas diminuíram, se reorganizaram e, em muitos casos, foram substituídas por novos grupos, que se mudaram para paisagens que os habitantes anteriores haviam abandonado. Em toda a América do Norte, geneticistas já identificaram múltiplos exemplos desse padrão. Uma população fundadora presente em uma região durante o início do Holoceno, seguida por um período de hiato, e posteriormente por populações com um perfil genético substancialmente diferente. Minnesota se encaixa nesse padrão. Os antigos habitantes cujo DNA foi recuperado representam um capítulo. Os ancestrais dos Dakota e dos Ojibwe representam outro.
A conexão entre esses capítulos em termos genéticos é, no mínimo, tênue. Vale a pena refletir sobre o que isso significa em termos humanos, não apenas científicos. Essas pessoas conheciam essa paisagem intimamente. Sabiam onde os rios eram rasos o suficiente para atravessar, onde a caça se reunia nas estações de transição, onde encontrar abrigo quando a temperatura caía. Acumularam esse conhecimento ao longo de gerações, transmitiram-no, refinaram-no e, então, esse fio condutor da experiência humana neste lugar chegou ao fim. O que eles deixaram para trás, além dos tênues sinais genéticos recuperáveis de ossos antigos, são as ferramentas de pedra, os restos de animais abatidos, as sutis perturbações no solo que os arqueólogos aprendem a interpretar, um registro material de vidas vividas plena e completamente em um mundo que não existe mais. Eles não foram um prólogo para a verdadeira história de Minnesota. Foram o primeiro capítulo dela. E, como muitos primeiros capítulos, terminaram antes que alguém chegasse para registrá-los. Durante a maior parte do século XX, a arqueologia carregou sozinha todo o peso da reconstrução do passado antigo de Minnesota. E fez um trabalho notável, dadas as circunstâncias. Ferramentas de pedra, ossos de animais, núcleos de sedimentos e a química sutil de antigos leitos lacustres construíram uma imagem dos primeiros Motans que era genuinamente detalhada, ainda que incompleta. O que o DNA fez não foi substituir essa imagem, ele a aprofundou de maneiras que a arqueologia sozinha jamais conseguiria. Obtenha o necessário para a sua subsistência. O registro material dos sítios paleoíndios de Minnesota já sugeria uma população fortemente voltada para a caça de animais de grande porte. Restos de fauna, ossos de animais deixados para trás em locais de abate e acampamentos, apontavam para um povo que caçava megapana e, posteriormente, com o desaparecimento desses animais, passou a se alimentar de animais menores e de uma gama mais ampla de recursos vegetais e animais. Os dados genéticos corroboram essa visão de uma maneira inesperada. As assinaturas isotópicas presentes em ossos antigos, analisadas juntamente com o DNA, confirmaram a alta mobilidade e a dieta diversificada, abrangendo uma ampla gama geográfica. Não se tratava de um povo que se estabeleceu em um único nicho ecológico. Eram generalistas, adaptando-se continuamente a uma paisagem em constante transformação. O registro de ferramentas de pedra adiciona outra camada. Os conjuntos arqueológicos mais antigos de Minnesota incluem pontas de estilo Clovis e seus sucessores, tecnologias que se espalharam rapidamente pela América do Norte durante o início do período pós-glacial. Por décadas, os arqueólogos debateram se essa disseminação tecnológica refletia o movimento de pessoas ou simplesmente o movimento de ideias. Um grupo aprendendo uma técnica de outro sem qualquer movimento populacional significativo. O DNA antigo ajuda a resolver esse debate, pelo menos parcialmente. A singularidade genética dos primeiros habitantes de Minnesota e suas conexões com populações igualmente antigas em outras partes do continente apoiam a ideia de que a disseminação da tecnologia primitiva americana estava ligada ao movimento de pessoas reais, carregando suas ferramentas e seus genomas juntos pelo território. O ponto em que as duas disciplinas se complicam é na questão da transição. Do ponto de vista arqueológico, a transição das culturas paleoíndias para as culturas arcaicas posteriores em Minnesota parece gradual. Os estilos de ferramentas mudam incrementalmente. As estratégias de subsistência se ampliam lentamente. A julgar apenas pelo registro material, tudo indica que se trata de uma história contínua de adaptação. O DNA introduz uma tensão nessa leitura. Se o perfil genético da população mudou significativamente entre o período paleoíndio e o arcaico posterior, então a aparente continuidade na cultura material pode ser um tanto enganosa. Novos povos podem adotar tecnologias pré-existentes. A continuidade nas ferramentas não significa necessariamente continuidade nos povos. Essa tensão não está totalmente resolvida. Os pesquisadores são honestos quanto às lacunas existentes. A amostra de DNA antigo de Minnesota ainda é limitada,
e cada novo conjunto de restos mortais que consegue ser sequenciado com sucesso tem o potencial de mudar o panorama. Ciência desse tipo não é uma revelação única. É um argumento cumulativo, construído incrementalmente e revisado quando novas evidências o exigem. O que é certo é que a arqueologia e a genética, juntas, contam uma história mais rica e honesta do que qualquer uma delas poderia sozinha. Duas maneiras diferentes de ouvir o mesmo silêncio ancestral, e entre elas, começar a ouvir algo real. A história do DNA antigo de Minnesota não existe isoladamente. É um dado inserido em uma revolução que vem silenciosamente desmantelando uma das premissas mais arraigadas no estudo da pré-história americana. Durante décadas, o modelo dominante foi simples. Uma única população fundadora cruzou da Sibéria para o Alasca, através da ponte terrestre de Bing, migrou para o sul à medida que o gelo recuava e tornou-se ancestral de todos os povos nativos americanos. Esse era o primeiro modelo Clovis, assim chamado devido à distinta tradição de ferramentas de pedra que parecia marcar essa migração fundadora. Era elegante, era fácil de ensinar e estava errado. Ou melhor, era simplista demais. A pesquisa de DNA antigo realizada nas Américas nos últimos 15 anos substituiu aquela história simples de uma única onda migratória por algo consideravelmente mais complexo e interessante. Houve múltiplas migrações. Houve populações que chegaram primeiro, se espalharam amplamente e depois diminuíram ou desapareceram à medida que grupos posteriores se expandiram. Houve casos de miscigenação e casos de substituição. A história da humanidade nas Américas antes do contato com os europeus não era como uma árvore simples, com seus galhos crescendo continuamente a partir de uma única raiz. Era como um rio entrelaçado, com canais que se uniam, divergiam e, às vezes, secavam completamente. Minnesota se insere nessa narrativa mais ampla como um exemplo significativo de sua complexidade. A singularidade genética de seus habitantes mais antigos, sua conexão com uma população fundadora mais ampla que não sobrevive de forma reconhecível em genomas regionais posteriores, reflete um padrão agora documentado desde o noroeste do Pacífico até as grandes planícies e as florestas do Nordeste. Os primeiros americanos não eram um grupo monolítico, eram vários povos com histórias distintas que encontraram um continente e reagiram a ele de maneiras diferentes ao longo de milhares de anos. Esta pesquisa tem relevância que vai além do meio acadêmico. Para as comunidades indígenas ainda vivas, as descobertas de DNA antigo podem ser fontes tanto de conexão quanto de complexidade. Questões de ancestralidade, de quem descende de quem, de quais obrigações os vivos têm para com os antigos mortos, não são abstratas para nações cuja relação com suas pátrias é fundamental do ponto de vista legal, cultural e espiritual. Os marcos éticos que regem a pesquisa de DNA antigo em restos mortais de nativos americanos evoluíram significativamente, com muitas tribos agora diretamente envolvidas nas decisões sobre si e como seus restos ancestrais serão estudados. Essa evolução é contínua e necessária. O que a ciência não pode fazer e não deve tentar fazer é diminuir a importância das nações indígenas vivas, apontando para uma descontinuidade populacional em um passado remoto. Os povos Dakota e Ojibwe têm suas próprias histórias profundas nesta paisagem, suas próprias conexões ancestrais com esta terra, que não são diminuídas pela existência de uma população anterior, cuja história terminou antes da deles começar. O que a ciência pode fazer é expandir nossa percepção de quão longa e complexa é a história humana deste lugar. Minnesota não estava vazia antes da chegada dos povos europeus, nem antes deles. As pessoas vêm encontrando maneiras de viver nesta paisagem exigente, bela e extrema há 9.000 anos ou mais. Isso não é uma nota de rodapé, é o alicerce. Os lagos de Minnesota ainda estão aqui. Os rios ainda percorrem seus antigos cursos rumo ao sul, em direção ao Golfo, e ao norte, em direção ao Ártico. Os invernos ainda chegam com a mesma brutal indiferença de sempre.
A paisagem absorveu 10.000 anos de presença humana e quase nada disso transparece em sua superfície. Mas sob essa superfície, na composição química de ossos antigos, nos frágeis filamentos de DNA degradado recuperados de restos mortais mais antigos do que qualquer registro escrito, uma história aguardava. A história de pessoas que caminharam sobre solo congelado e contemplaram o mesmo horizonte. Quem conhecia este lugar antes de ele ter um nome, quem era plenamente humano em todos os sentidos que importam? O DNA não revelou estranhos. Revelou a profundidade da história humana desta terra. E essa profundidade, silenciosa e em grande parte invisível, é talvez o que há de mais característico de Minnesota neste lugar.